natural que a audiência pública de arquitetos e paisagistas seja tudo do desenho, né? Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade e pela importância desse debate. E parabéns aos que me antecederam. Me parece que está sendo bastante útil no esclarecimento de uma série de questões. Eu vou falar um pouquinho, tendo em vista, inclusive, a minha condição de coordenador da Comissão de Ensino e Formação do CAL e como coordenador do mestrado e doutorado do PPGTU da PUC do Paraná. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão, inclusive que foi muito bem colocada, sobre a formação do profissional que trata da arquitetura paisagista ou do paisagismo. Ela, como nós vimos nas duas apresentações, ela exige uma formação técnica multidisciplinar. Nós não podemos imaginar que uma formação setorizada, que conhece muito bem uma parte do processo, possa ser responsável pelo todo. Nesse desenho, eu sei que todos estão lendo perfeitamente tudo que está em cada quadrinho desse, né? E que é fundamental, brincadeira, mas, na verdade, isso aqui é uma matriz em que nós temos todas as disciplinas que um curso padrão de arquitetura e urbanismo tem. Eu trouxe o exemplo da minha universidade, mas que se replica nos 290 cursos de arquitetura que aproximadamente nós temos no Brasil. A questão da formação integral é fundamental. Nesse slide, eu trouxe o que nós temos de disciplinas que têm relações com a teoria e a prática do projeto. Nós temos dentro do nosso curso, que é um curso de 5 anos, mais de 2.700 horas que tratam de teoria e prática de projeto. Isso representa mais do que o mínimo necessário em cursos de licenciatura que tem uma carga horária mínima e normalmente ele atinge esse tamanho de 2.500 horas. Então vocês vejam aqueles quadradinhos que vocês estão lendo com uma borda mais escura, são as disciplinas que têm relação com teoria e prática de projeto, incluindo, evidentemente, nesse todo, o projeto paisagístico. Nós temos a teoria e prática de planejamento. Projeto é uma coisa e planejamento é outra coisa. Então, dentro dessa mesma grade horária, nessas disciplinas ressaltadas, nós temos mais de 1.500 horas de formação em teoria e prática de planejamento. Nós temos, dentro dessa mesma matriz, no que se refere a conhecimento de elementos construídos e técnicas de construção e de uso desses elementos, que fazem parte de uma paisagem, mais de 3.600 horas. Nós temos, relacionados a conhecimento de elementos naturais, vejam, há pouco eu falei de construídos e agora naturais. Essas duas grandes áreas dizem respeito a projetos e dizem respeito ao tratamento do objeto da paisagem. Nós temos quase 1.700 horas de formação. O conhecimento de condições socioeconômicas e históricas, porque todos os senhores que trabalham com paisagem no âmbito geral, não numa área só, sabem que nós não podemos, um projeto paisagístico não é uma inspiração que acontece de uma hora para outra de uma pessoa sentada e
brincando um pouquinho com os senhores, sentada debaixo de uma macieira, cai a maçã na cabeça, tive uma ideia genial e sai o projeto. Nós precisamos ter embasamentos que levem em consideração, além da questão estética, a questão funcional e a questão socioeconômica. E, evidentemente, a história está dentro desse embasamento cultural necessário para o desenvolvimento dessa atividade. Temos mais de 2.400 horas relacionadas a esse aspecto. O conhecimento artístico e de percepção humana e ambiental é mais de 3.200 horas. Esse aspecto também é inerente à formação do arquiteto e urbanista. E aí é importante que se esclareça, o título hoje, após a lei recentemente, porque 2 anos de implementação é muito recente, da profissão do arquiteto e urbanista, ela envolve todas as áreas da arquitetura, do urbanismo, da arquitetura de interiores, da arquitetura de edificações, do patrimônio histórico e restauro e do urbanismo e do paisagismo, que são as 5 áreas que efetivamente têm uma ligação muito forte em qualquer dos projetos que se fizer. Seja com foco e ênfase num deles, mas o conhecimento integral desses 5 elementos é fundamental, porque se trata de um objeto chamado paisagem sobre um espaço, seja ele interior ou exterior. O conhecimento complementar, aquele que não é aparentemente diretamente relacionado ao assunto, que envolve desde técnicas de integração de projetos das mais variadas áreas complementares, até questões de composição artística, vamos chamar assim, composição paisagística, composição arquitetônica, da inserção de um objeto, qual seja, de um tratamento de um espaço aberto, de um tratamento de um espaço edificado, ele está dentro de uma paisagem e deve ser considerado como tal, não apenas aquele território específico de intervenção, mas sim a relação dessa intervenção localizada sobre todo o entorno, e às vezes esse entorno se estende para uma cidade inteira. Esses conhecimentos complementares somam mais de 860 horas. Assim, senhores, como a minha fala ela acabou sendo autorizada agora nos 48 do segundo tempo, né, em termos visuais, os slides são esses. O que eu gostaria de ressaltar é que essas questões, elas não devem ser vistas de forma fragmentada. Num processo de formação de um profissional, nas discussões do projeto pedagógico, sempre diz, eu preciso de mais uma disciplina aqui, eu preciso de mais horas em tal disciplina ali. E aí sempre se vai àquela pergunta, o que é o ideal para uma formação de um profissional? Eu sempre tenho dito, o ideal seria que ele tivesse uma única disciplina. E nessa disciplina tivessem integrados todos esses conhecimentos e o aluno desenvolvesse-os de forma concomitante. Porque é muito comum haver a fragmentação na cabeça do aluno, e todos que são professores, eu estou vendo muita gente ligada à academia, isso é muito comum. O aluno tem uma disciplina, ele passou na disciplina, isso eu não preciso mais. Aí na próxima disciplina ele esqueceu daquela disciplina que ele já fez. O ideal seria que todas as disciplinas acontecessem ao mesmo tempo. Por que que elas são compartimentadas? Por uma questão pedagógica. Por uma questão
da complexidade de uma formação plena, de um curso que, na maioria dos casos, tem mais de 4.500 horas, em 5 anos, em que há uma integração desses conhecimentos. O fechamento de um curso de arquitetura e urbanismo é feito em cima de um trabalho final de graduação, em que o aluno deve integrar os conhecimentos adquiridos ao longo dos 4 anos e meio, porque essa é uma disciplina de fechamento de curso, em que ele demonstre que efetivamente ele domina todas essas áreas. E, senhores, o espaço, independente de sua escala, ele tem que ser entendido na sua plenitude. Nós, profissionais, não podemos, por um lado, trabalharmos sozinhos. Então, eu sou especialista numa determinada área, achar que, com o meu conhecimento, eu consigo dar conta de toda a problemática de tratamento de espaços, sejam eles abertos, sejam eles internos, interiores, sejam eles naturais ou sejam eles construídos. Porque a paisagem não é formada apenas pelos espaços naturais, também pelos espaços construídos. Então, eu preciso ter essa matriz integradora, eu preciso ter a convergência de conhecimentos. E nós temos uma relação bastante intensiva com profissionais estrangeiros e, particularmente naqueles em que os conhecimentos foram fragmentados, eles vêm ao Brasil e dizem: caramba, mas vocês estão no caminho certo. Porque na hora que a gente fragmenta uma formação, você deixa de considerar alguma coisa. Se você tem uma formação plena, se você tem uma formação que vai gradativamente adquirindo conhecimentos e que se completam entre si, no final o resultado, ele é um resultado integrado. Ele é um resultado em que a margem de erros, inclusive de um mau projeto, uma má especificação, como foi mostrada há pouco, de um espaço público com uma vegetação agressiva, isso é um mau projeto. Nós temos projetos ruins em todas as áreas, projetados e implementados por vários profissionais. E isso não pode acontecer. O que nós defendemos é o trabalho conjunto. Nós não prescindimos do trabalho integrado, mas o profissional que consegue fazer a coordenação desses projetos ou dessas visões setoriadas, eles fazem parte da equipe, mas eles não podem ser responsáveis por atribuições que possam estar fragilizadas numa ou noutra área. Portanto, o grau de especialidade, ele deve ter na composição das equipes. Um determinado profissional, por exemplo, formado em arquitetura e urbanismo, que tem essa formação plena em todas as áreas, ele pode efetivamente se especializar em uma dessas áreas, como, por exemplo, no paisagismo. Mas, ao mesmo tempo em que ele pode, e já tem formação, e já tem conhecimento suficiente para trabalhar na área do paisagismo, levando em consideração as outras áreas. Não só levando em consideração o seu ponto de vista informal, mas sim como resultado da sua inserção na atividade profissional de uma sociedade brasileira. Assim sendo, eu gostaria, ao final da minha palavra, muito rapidamente, novamente agradecer, deputado, e dizer que eu vim do Sul, onde inclusive foi dado um exemplo do Parque Barigui,
e que eu tenho muita esperança de que a evolução dessa discussão ajude na maturação do entendimento do que representa para a sociedade brasileira este projeto de lei. Muito obrigado. Com a palavra agora o senhor Júlio Pastore. Quem vai falar primeiro, Rubem? É que vocês agora que resolvem. Tá bom. Tá bom. Não, fica, pois não, pode falar. Pode falar. Rubens.